Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o Iluminismo. E o que foi esse movimento chamado Iluminismo? Então, foi um movimento de ideias, um movimento intelectual que se desenvolveu na Europa, precisamente ali na França, no início do século XVIII. Por isso que é comum a gente dizer que o século XVIII foi o século das luzes, justamente por causa desse movimento. E qual é o princípio básico dos iluministas? Então, o princípio básico do iluminismo é a busca da razão. A busca por um pensamento mais racional. Então, quando falamos em iluminismo, logo lembramos de razão, tá bom? E por que vai ser um movimento tão importante? Porque ele vai abrir as portas para uma nova forma de pensar, uma forma mais racional. E também porque ele vai influenciar outros movimentos muito importantes para a história, como a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, a Conjuração Baiana, o processo de independência da América e a Revolução Francesa, que a gente vai estudar logo adiante. E o que esses iluministas, e o que criticavam esses pensadores iluministas? Então, eles vão criticar bastante as monarquias absolutistas. E o que é uma monarquia absolutista? É um tipo de governo em que nós vamos ter um rei e todo o poder vai estar concentrado na mão desse rei. E os iluministas eram contra essa concentração de poder na mão de uma única pessoa, tá bom? E faziam crítica à Igreja Católica e às verdades reveladas pela fé. Ou seja, eles queriam que as pessoas saíssem das sombras da igreja e que começassem a pensar, que começassem a questionar essas verdades que eram reveladas pela fé. Queriam que as pessoas começassem a pensar de uma forma mais racional, começassem a procurar um conhecimento mais científico. Criticava a intolerância religiosa e a falta de liberdade que a população naquele tempo tinha. E o que eles defendiam? Como eu já falei, a razão e a racionalidade, que eram os princípios básicos desse movimento, e eles diziam que apenas por meio da razão é que a gente conseguiria chegar ao progresso. Defendiam a liberdade de expressão, a liberdade que as pessoas tinham de falar aquilo que pensavam, a tolerância religiosa e principalmente a separação do Estado e da Igreja. E também defendiam o conhecimento científico. Agora a gente vai citar alguns pensadores iluministas e algumas de suas ideias, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar um pouco é John Locke. Ele vai defender que todas as pessoas deveriam ter iguais direitos. E que direitos seriam esses? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Voltaire. Então, Voltaire vai ser bastante influenciado por John Locke e vai ser um grande representante da geração iluminista. Ele vai criticar bastante a Igreja Católica e o antigo regime, os reis absolutistas, e defende a liberdade de expressão religiosa. Ele tem essa frase que é bastante famosa, que é: posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Então, nessa frase, ele quer dizer que vai defender a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão das pessoas. Então, Montesquieu defendia a divisão dos poderes em três. Quais seriam? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo seria o responsável pela administração. O legislativo seria o responsável por elaborar as leis e o judiciário seria para aplicar estas leis e ver se elas estavam sendo aplicadas corretamente. Esse tipo de divisão é a divisão que usamos no Brasil hoje, tá? E segundo essa teoria, esses governos teriam que ser autônomos. Um não poderia se intrometer na área do outro. Rousseau. Então, Rousseau defende que o povo é soberano. Como assim? Na sua obra O Contrato Social, que é uma das suas obras mais importantes,
ele vai falar um pouco sobre a vontade geral. O que seria? Seria respeitar a vontade do povo. Essa vontade, a vontade geral seria a vontade do povo. Ele usa como exemplo o governo. Ele diz que se um governo não estiver representando bem esse povo, o povo tem o direito e deve remover esse governo e colocar outro no lugar. E esses pensadores vão fazer várias contribuições importantes para o iluminismo, não só para o iluminismo, mas como para movimentos que vão vir depois. E uma forma de guardar, uma forma de divulgar esse conhecimento, verdade, seria através da enciclopédia. Então, esses pensadores, eles queriam provocar modificações, queriam levar a luz para, segundo eles, quem estava na escuridão. Então, uma forma de levar isso à população foi através da enciclopédia. A enciclopédia foi organizada por Diderot e D'Alembert e tinha como foco principal divulgar o conhecimento, principalmente as ideias iluministas. E ela pretendia reunir todo o conhecimento existente até o momento. Todos esses intelectuais contribuíram para a publicação da enciclopédia. E nesses textos eles faziam várias críticas à Igreja Católica, aos reis absolutistas, e ela foi até proibida na França em alguns momentos, só que isso só fez com que a sua popularidade aumentasse. Mesmo o número de pessoas que não sabiam ler ser muito grande, a enciclopédia foi um sucesso e ela foi muito importante para a divulgação dessas ideias iluministas. Então, foi isso, gente. Espero que tenha ficado claro a importância desse movimento para esse momento da história, a importância que o iluminismo vai ter para a história nesse momento, tanto nesse momento como em outros momentos, como na Revolução Francesa, que nós vamos ter influência das ideias iluministas. E é isso. Bons estudos. Até logo.